Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck aqui no YouTube. Meu nome é Rafael Vitor Brodbeck e nós vamos tratar hoje dos escrúpulos, causas, perigos e remédios para essa doença espiritual que eu sei que muitos de vocês têm, principalmente por conta do pêndulo ter se movido para este lado mais do rigorismo depois de tantos anos de uma pregação em muitos ambientes católicos, notadamente brasileiros, a partir dos anos 70, 80, 90, de uma moral mais laxista, mais relaxada, mais liberal. Vocês são bem-vindos a esse canal, principalmente se vocês estão vindo aqui pela primeira vez. Se é o caso, é porque o YouTube considerou pelo seu algoritmo que vocês gostam de assuntos ligados à teologia, à vida espiritual, à Bíblia, à formação humana, à formação doutrinária, à formação matrimonial. E neste canal, eu e minha esposa damos aulas, né, de formação geral para vocês, tanto ela quanto eu, quanto nós dois em casal também, bem como também damos aula na escola da doutrina, em que eu dou, né, e na comunidade Família Brodbeck, em que nós dois damos aula também. Os links estão aqui na descrição. Eu já convido vocês a se inscreverem, a ativar as notificações e considerarem ser membros. Se vocês já fazem tudo isso, eu gostaria que, se gostarem do vídeo ao final, comentem, compartilhem, contem as histórias de vocês quanto a esse tema dos escrúpulos e façam perguntas, mostrem que não gostam também, deem um like, compartilhem com seus amigos. Este tema é mais comum do que parece. Muitas vezes a gente acha que os grupos têm a ver com os outros, mas nós mesmos sofremos deles. É um assunto que toca a formação humana, mas toca também a vida espiritual, envolve princípios de teologia moral. Eu não vou dar uma aula de teologia moral aqui, né? E também aspectos psicológicos, embora eu não sou psicólogo, embora eu tenha lido muito de psicologia, estou acostumado a lidar com as almas, tenho muitos amigos psicólogos, muitos amigos psiquiatras, estudo a mente humana e li muita coisa, né? Muita coisa em psicologia. Psicologia decente, né? Nós estamos falando aqui de, do Dr. Echevarria, estamos falando do Rudolf Allers, né? Do Frankl também, tá? Mas nós não vamos trabalhar em psicologia, como também não vamos trabalhar em teologia moral. Claro que pinceladas de aspectos psicológicos e teológicos morais vão ser tratados aqui também. É uma aula introdutória ao tema, mas que eu acho que vai ajudar muita gente, tá? Vamos ver as causas dos escrúpulos, a ligação com a escola moral chamada rigorismo, a diferença entre essas coisas, os tipos de consciência, a contribuição das escolas morais católicas. E claro, não vamos ficar simplesmente na teoria, vamos lidar com os escrúpulos de maneira objetiva, apontando remédios para lidar com eles e para curá-los. Já começo dizendo, o escrúpulo, ao contrário do que alguns escrupulosos e alguns rigoristas dizem, não é uma virtude. Ele não é um sinal de santidade. Ah, eu prefiro ser escrupuloso, porque aí pelo menos eu estou agradando a Deus com o meu rigor. Não, 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 não. Não é virtude, não é sinal de santidade, não é prova de amor maior a Deus. É, pelo menos eu não sou que nem esses relaxados, esses laxistas, eu sou mais rigoroso mesmo. O escrúpulo é um desequilíbrio, meus caros. É um desequilíbrio da consciência. E se ele não for corrigido, pode não ser neutro ou levar a mais santidade. Ao contrário. Se esse desvio de consciência, que são os escrúpulos, não forem corrigidos, ele pode prejudicar a vida espiritual gravemente. Levar, inclusive, à perda da fé. O escrúpulo afasta da oração, paralisa a recepção dos sacramentos e leva muitas almas a abandonarem a fé, leva à apostasia. Não é somente heresia, não. Tá? Não é somente cisma, não, que já seriam coisas muito graves. A apostasia. E mesmo quem nunca se considerou escrupuloso pode, em certos momentos da vida, cair nesse problema ou tangenciá-lo. Bem, vamos trabalhar primeiro os fundamentos da vida moral e espiritual. A vida espiritual católica tem como base a graça de Deus, tá? A primazia da graça. Ao contrário do que os protestantes nos acusam, a vida espiritual católica não está baseada nas obras, ela está baseada na graça. A graça que
Deus deu a Adão e Eva, que eles perderam na queda, que foi recuperada na cruz pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça nos é dada mediante os sacramentos, que, conforme o Concílio de Trento, nola inauguram, ou a recuperam quando perdemos, ou a aumentam quando nós estamos nela. Essa graça é vivida na união com Deus pela oração, pela caridade, caridade que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e pela observância dos mandamentos como uma resposta à graça de Deus. No centro dessa vida moral está a consciência, para que nós tenhamos uma vida. Ah, mas você está falando de vida espiritual ou vida moral? A vida do homem é uma só. Né? E a consideração sobre o aspecto moral, ela converge sobre o aspecto espiritual também, porque a vida espiritual é unir-se a Deus pela graça. Ora, nós nos unimos a Deus pela graça, recebendo sacramentos, tendo oração, mas também cumprindo os seus mandamentos, ou seja, obedecendo a lei moral que ele escreve no nosso coração e que torna positiva mediante a promulgação do decálogo. Portanto, a vida moral comunica-se com a vida espiritual também. E no centro desta vida moral, que se comunica com a vida espiritual, está a consciência. Não porque a consciência seja o centro da nossa existência, porque o centro em torno do qual tudo converge é a graça de Deus, a graça que move, a graça que inspira, a graça que é recebida, tanto graça atual quanto graça santificante. A primazia da graça está salva. Nós estamos falando do centro da vida moral, está a consciência, porque para nós termos o ato de fé, para nós eh, termos decisões da nossa vontade, né, para nós termos juízos da nossa inteligência, tudo isso iluminado pela graça, ou no ímpio não é iluminado pela graça, mas no justo é, essa voz da razão, essa voz da vontade, a voz da inteligência, precisa estar coadunada com a consciência para fazer o discernimento da realidade e aplicar a lei moral e a lei de Deus às nossas ações concretas. Para isso, nós nos conscientizamos das coisas, nós raciocinamos a respeito dos objetos, buscando a verdade, que é justamente a correspondência entre a ideia e o objeto. Agora, embora a consciência esteja no centro desta vida moral, essa consciência não é infalível. A consciência pode estar bem formada, pode estar mal formada e pode estar deformada. Quando mal orientada, a consciência pode cair em dois extremos igualmente nocivos: o rigorismo, que é a tendência que vê pecado em qualquer falha mínima, impõe obrigações que Deus não impôs e exige um grau de perfeição muitas vezes impossível nesta vida. E o outro extremo, tão nocivo quanto o rigorismo, que é o laxismo. Vem de laxo, daí vem a palavra relaxado, né? Que é a tendência contrária que minimiza ou ignora a gravidade de um pecado, justificando o injustificável e criando uma falsa paz de consciência. Qual é o caminho certo, se afinal tanto o laxismo quanto o rigorismo são extremos igualmente nocivos? O caminho certo é o da prudência, que é a aplicação equilibrada da lei moral às circunstâncias concretas, guiada pela reta razão e iluminada pela fé. A prudência evita tanto o peso opressor do rigorismo quanto a frouxidão perigosa do laxismo. A Igreja, ao longo dos séculos, desenvolveu métodos para ajudar na resolução de dilemas morais concretos, chamados casos de consciência. Nós vamos ver isso muito em manuais de teologia moral. Surgiram assim escolas de pensamento moral. Elas existem a mancheias, mas nós podemos reduzi-las basicamente a duas: o probabilismo, que ensina que, diante de uma dúvida séria sobre a existência ou a extensão de uma obrigação moral, é lícito seguir uma opinião que seja provável a favor da liberdade, mesmo que a contrária pareça mais provável. Ou seja, o probabilismo ensina que, se eu tenho duas opiniões, uma que diz que tal coisa é lícita e outra que diz que é ilícita,
e as duas sejam prováveis, mesmo que exista uma que pareça mais provável, ó, parece mais provável que tal coisa é pecado. Bem, mas se existe alguma opinião considerável, minoritária que seja, mas que diz, olha, não é pecado, ainda que pareça para a maioria que é, eu posso seguir essa opinião, desde que seja provável, não seja delírio da minha cabeça. Já o probabilhorismo, diferente do probabilismo, o probabilhorismo exige seguir a opinião mais provável. Ou seja, eu não posso seguir uma escola minoritária. Eu não posso dizer, olha, isso é provável, então eu posso seguir. Não. Se isto é provável, mas isto aqui é mais provável, eu sou obrigado a seguir isso. Né? A maioria dos grandes doutores em teologia moral é probabilista. A igreja não impõe nenhuma delas, mas na sua prática pastoral, nas suas recomendações aos confessores, em inúmeros documentos, vademecum para confessores, na maioria dos grandes professores das grandes faculdades romanas, na escola de teologia moral, tanto tomista quanto redentorista, né, ligada a Santo Afonso de Ligório, que é o grande doutor de teologia moral. Aqui nós temos, por exemplo, esses azuizinhos aqui, todos esses aqui, tá vendo? É a coleção Teologia Moral dele, né, de Santo Afonso, traduzida do latim para o português pela editora do Centro Dom Bosco. Tanto Santo Tomás quanto Santo Afonso, Santo Tomás, grande referência em teologia, e Santo Afonso, a grande referência em teologia moral. Ambos seguem uma linha probabilista e não probabiliorista, ou seja, é lícito seguir uma opinião que seja provável, mesmo que não seja a mais provável. Mas as duas escolas, probabilista e probabiliorista, foram criadas para dar paz à consciência, não para criar escrúpulos, nem para justificar o pecado. O mau uso delas, no entanto, pode alimentar tanto o laxismo, quando eu começo a procurar escolas que, bem, é provável, quando na verdade não é tão provável assim, né? Alimenta o laxismo, quanto pode alimentar o rigorismo. O laxismo agarra-se sempre à solução mais cômoda, mesmo quando frágil. E o rigorismo insiste sempre na mais dura, mesmo sem base real. Quais são os tipos de consciência segundo a teologia moral? A tradição moral católica, ela distingue várias espécies de consciência, conforme o seu modo de julgar. Então nós vamos ter a consciência reta, que julga conforme a verdade objetiva, aplicando corretamente a lei moral à situação concreta. Esta é a consciência reta. Temos também a consciência errônea, que julga de modo contrário à verdade por uma ignorância vencível, ou seja, culpável, posso vencer essa ignorância, ou invencível, sem culpa. Essa é a consciência errônea, julga de modo contrário à verdade. Existe a consciência certa, que dá o juízo com segurança, mesmo que seja errada de fato. Então, eu posso ter uma consciência certa, errônea, uma consciência certa, reta. Existe a consciência duvidosa. Ela hesita entre dois juízos opostos. Na dúvida prática, não se deve agir até resolver a incerteza. Eu não tenho uma consciência duvidosa. Já a consciência perplexa julga que qualquer escolha será pecado, o que cria um falso dilema moral. A consciência laxa julga leve o que é grave ou inocente o que é culpável, geralmente por estar no hábito do pecado. Está tão acostumado com o pecado que já nem vê a sua gravidade. Ou por uma recusa da verdade moral, porque isso vai desinstalá-lo. Por exemplo, alguém que se separou, arrumou um novo casamento, né, casou antes na igreja, não foi investigada a nulidade em nada, casou-se no civil, juntou-se, e não quer nem saber de ver, não, mas o que importa é o amor, Jesus não julga, essas coisas todas, porque ela não quer se desacomodar. E aí diz, não, vai estudar teologia moral, vai estudar o catecismo, mas ele não quer estudar o catecismo. Então é pecado, ele acaba pecando não somente por estar no adultério, mas pecando pela preguiça de ler o catecismo, por exemplo, que fala sobre isso. Por quê? Porque se ele ler o catecismo, ele vai ter que se desinstalar.
ele vai ver que o seu pecado, que ele quer esconder e fingir que não é pecado. Então, o próprio fato da recusa ao estudo já é um problema, já é um pecado. Ah, procura o padre tal, ele vai te ajudar. Ele não procura aquele padre. Por quê? Porque ele sabe que aquele padre, que é um padre muito fiel à igreja, vai acabar colocando caraminholas, entre aspas, na sua cabeça, vai fazer com que ele tenha que se decidir entre continuar no adultério ou se separar dessa esposa, dessa companheira. Ao contrário, muitas vezes ele vai procurar o padre laxista. Por quê? Porque aí ele se justifica. Né? E por último, temos outra consciência, além da reta, errônea, certa, duvidosa, perplexa e laxa, temos a consciência escrupulosa, que vê pecado grave onde não há gravidade, que vê pecado onde nem pecado existe, que vê pecado mortal onde há um venial, e que aumenta desproporcionalmente a gravidade de um pecado grave. E isso tudo acompanhado de ansiedade, de medo, de um juízo equivocado quanto à realidade das coisas. A consciência escrupulosa vê pecado grave onde não há e aumenta desproporcionalmente a gravidade do pecado. Consciência escrupulosa é um tipo específico de consciência errônea, porque nós vemos que a consciência errônea julga de modo contrário à verdade. A consciência escrupulosa também julga de modo contrário à verdade, mas de modo muito especial, ou seja, é um subtipo de uma consciência errônea. Muitas vezes acompanhada de traços de consciência duvidosa e também, não raro, de consciência perplexa. Então, a consciência escrupulosa é um tipo de consciência errônea, às vezes acompanhada de consciência duvidosa e às vezes também acompanhada de consciência perplexa. Visto isso, alguns podem perguntar: bem, falamos de consciência laxista, então falamos de laxismo, falamos de consciência escrupulosa e do rigorismo. Qual é a diferença e a relação entre os escrúpulos e o rigorismo? Bem, o rigorismo é uma postura estável e geral, uma doutrina que interpreta de modo teorético a lei moral de forma excessivamente restrita. Ou seja, é uma escola de pensamento condenada pela igreja, tanto quanto o laxismo. Né? É uma escola de pensamento, não é uma conduta pessoal, não é uma falha da pessoa que tem a sua consciência deturpada. Não, é uma escola que diz que tal coisa tem que ser interpretada de forma restritiva. Ou seja, é uma escola que defende a pecaminosidade de determinados atos que não são, ou que defende a gravidade de pecados que são leves, ou que exagera na defesa da escola lícita do probabiliorismo. Então, quando há não uma adesão ao probabiliorismo, porque ele embora minoritário, ele é tão lícito quanto o probabilismo. Mas quando há um exagero do probabiliorismo e quando há uma defesa teórica, teorética, teológica, como uma postura, como uma escola, como um conjunto de postulados a determinar a gravidade de um pecado que não é tão grave, uma pecaminosidade de uma conduta que não é pecado, nós temos o rigorismo. É algo mais intelectual, mais sistemático e que é adotado deliberadamente, eventualmente. Já o escrúpulo é um estado de perturbação da consciência, geralmente marcada por medo, por insegurança, por neurose, por um trauma, ou por um mau conhecimento da doutrina católica também, ou por uma adesão à escola rigorista também, que não deixa de ser também uma adesão à péssima, à falta de doutrina católica. O escrúpulo leva a julgar erroneamente casos concretos. Não é uma adesão a uma escola que tende a dizer que tal coisa sempre é pecado quando não é. Então, se uma pessoa diz, olha, eu acho que fazer tal coisa é pecado, e eu não vou fazer, e essa coisa não é pecado, ele é o escrupuloso. Agora, se ele diz, com base na doutrina tal e tal, isso, aquele outro, tal coisa é pecado,
ele está sendo rigorista. Muitas vezes, os dois. Porque apesar de distintos, eles se influenciam mutuamente. Uma formação moral rigorista pode gerar escrúpulos e, na maioria das vezes, gera escrúpulos. E o escrúpulo prolongado pode levar à adoção de posturas teológicas rigoristas como uma justificativa para a sua consciência errônea, como uma forma de garantia contra o pecado, entrando num ciclo vicioso. O rigorista se torna escrupuloso e o escrupuloso se torna rigorista. O rigorista se torna escrupuloso porque a formação moral dele vê pecado onde não há ou gravidade onde há leveza, e isso vai fazer com que, no caso concreto, ele gere as coisas com uma consciência escrupulosa. Ou então aquele que é escrupuloso, de tanto ter um prolongamento no seu escrúpulo, vai adotar uma escola teológico-moral errada, condenada pela autoridade da igreja, para justificar todo o seu proceder, o seu pensamento. Isso é um ciclo vicioso, com mais medo, mais rigidez, mais medo, mais rigidez, mais medo, mais rigidez. A saída para ambos é a mesma: boa formação doutrinária. Ah, mas não se deve o escrupuloso da teologia moral. Realmente, não é bom, porque senão ele vai ficar só de caso de consciência, não vai saber aplicar. Ele pode até estudar teologia moral depois, com o tempo, com a ajuda de um bom diretor espiritual. Mas ele precisa entender os fundamentos da doutrina católica, principalmente no que concerne à misericórdia de Deus. Isso é boa formação doutrinária também. Aplicação da prudência e confiança na misericórdia divina. Essa é a saída. O escrúpulo, ele não nasce no vácuo. Há aspectos psicológicos e aspectos espirituais do escrúpulo. Ele é o resultado de uma combinação de fatores internos e externos, humanos e espirituais, que interagem entre si. Em muitos casos, o escrúpulo aparece como fruto de uma consciência bem intencionada, quer servir a Deus, quer fazer as coisas corretas, quer amar a Deus, quer evitar o pecado, quer ser santo, mas mal formada, exposta a mensagens confusas, a um padre rigorista, a um ambiente católico rigorista. Então, um ambiente cultural de pessoas extremamente rigoristas, caricatas, carrancudas, ranzinzas, com um padre que fica dizendo que tudo é pecado, não pode beber, não pode fazer isso. E acontece, viu? Já vi muitos isso. Interpretações distorcidas da lei moral, isso aí pode gerar como fruto, ainda que a pessoa seja bem intencionada, um escrúpulo. Então, combinação de fatores internos, externos, humanos e espirituais que interagem entre si. Do ponto de vista psicológico, certas características da personalidade podem favorecer o surgimento dos escrúpulos. Então, existem determinadas características em algumas pessoas. Ah, então aquela pessoa ela não é livre, porque ela tem aquelas características e é isso que levou ao escrúpulo. Não, a pessoa sempre é livre. A pessoa sempre pode ter a vontade. Claro que pode ser mais difícil pela conformação psicológica dela, pela estrutura do seu aparelho psíquico, ela pode ter mais tendência ao escrúpulo, então vai ser mais difícil lutar com ele. Vai ser mais fácil ter essa consciência escrupulosa, mas nunca é de todo impossível lutar contra ele. Então, características de personalidade podem favorecer o surgimento do escrúpulo, do ponto de vista psicológico, mas isso não impede a liberdade do ser. Pessoas, por exemplo, com traços ansiosos, eu não estou falando de uma ansiedade rasteira, eu estou falando em termos patológicos mesmo, tá? Transtorno de ansiedade. Mas ainda assim, mesmo que não tenha um transtorno, tem um traço, já pode ter uma certa inclinação. Quem tem traços de perfeccionismo, tendências ao pensamento obsessivo, um toque, por exemplo, apresentam maior propensão ao surgimento dos escrúpulos. A busca constante de segurança absoluta, a dificuldade de lidar com a incerteza, o medo quanto ao futuro podem transformar pequenas dúvidas morais em tormentos prolongados. Quem recebeu uma educação excessivamente rígida, de pais que, por exemplo, querem levar as pessoas a não pecar, mas em vez de ensinar, por exemplo, na questão da sexualidade, que é onde é muito comum os grupos ocorrerem, houve toda uma geração, tá, de pais
que queriam que os filhos fossem virgens e casassem virgens, principalmente as meninas, né? Nem tanto os meninos, às vezes os meninos eram iniciados no bordel, mas a menina não, né? Tinha que se guardar virgem, como se a castidade não fosse uma virtude, fosse algo para a mulher ter. Mas enfim, até mesmo aquelas famílias católicas que queriam que todos fossem virgens, é pecado, não pode, Deus não gosta. Tudo bem, realmente é pecado ter sexo no casamento. Realmente Deus não gosta, realmente ofende a Deus. Realmente tem que casar virgem. Mas e o motivo? O motivo disso? Que o sexo tem a ver com a geração de filhos, que tem a ver com a família, que tem a ver com a entrega total que só se dá no casamento. Isso foi explicado? O sexo sempre deriva da afetividade. Esse sexo desordenado e tendências desordenadas próprias do ser humano foram pacificados por uma vida de oração, por ensinar os filhos a amar Jesus, a comungarem, a rezarem, a pedirem a pureza. A afetividade deles agora não na parte espiritual, na parte humana, psicológica. A parte humana foi educada. Foram educados na afetividade, o que que é o amor, o que que são os sentimentos, que eles não, que eles existem, que têm que ser valorizados, que são bonitos, mas que eles devem estar submetidos à vontade, e a vontade tem que estar submetida à razão, à inteligência. Foi formada a vontade, foi formada a razão. Ou seja, houve realmente uma educação rígida, mas amorosa, ou foi uma educação excessivamente rígida? Não pode, ponto final. Não formou vontade, não formou inteligência, não formou afetividade, não deu os motivos da proibição do sexo no casamento? Não. Educação excessivamente rígida é aquela que, embora a gente possa falar também do medo do inferno, ela é centrada no medo do castigo e raramente no amor de Deus. Isso pode fazer com que a pessoa tenha aprendido a associar a vida espiritual a um campo minado, onde qualquer passo em falso leva à condenação. Não se pode também ignorar a influência de transtornos, agora não somente traços, mas transtornos mentais e emocionais, como o toque, do qual eu já falei, ansiedade generalizada, depressão, que não são a causa moral do escrúpulo, mas funcionam como um terreno fértil para o seu desenvolvimento. Nesses casos, não basta corrigir um erro de consciência apenas com instrução moral. É preciso apoio psicoterapêutico para lidar com os mecanismos mentais que reforçam a dúvida e o medo. Talvez com um médico prescrevendo um fármaco, talvez com um terapeuta acompanhando em sessões. Um diretor espiritual e um confessor prudentes devem saber discernir quando a raiz do problema é predominantemente psicológica e quando é somente espiritual. Já do ponto de vista espiritual, o escrúpulo é um campo fértil para a ação do inimigo da alma. O diabo pode intensificar dúvidas, pode exagerar faltas, pode fazer com que a pessoa ache que um pecado leve é grave. Ah, mas o demônio está fazendo com que a gente perceba um pecado como grave. Claro, para levar os escrúpulos e depois leva a falta de fé. Às vezes o demônio não fica dizendo, não, não é pecado. Ele faz isso. Mas às vezes ele diz o contrário. Oh, que pecado grave, para a gente se sentir mal. Ah, quantas e quantas vezes vocês já não ouviram esse discurso? Eu estou longe da redenção, nem Deus me perdoa. Dúvidas colocadas pelo diabo. O diabo exagera faltas, ele distorce a imagem de Deus, apresentando-o como um juiz frio, implacável, calculista, fazendo a pessoa sentir-se tão culpada a ponto dela nem mesmo procurar o arrependimento e o perdão dessa culpa. E ela é culpada até mesmo quando ela age bem. Às vezes não é nem arrependimento de um pecado, e sim achar que é pecado que não é. Ou achar que é pecado grave aquilo que é pecado leve. E essa tática do demônio é eficaz. Pode ser fruto da nossa carne, né? Pode ser fruto do mundo, mas geralmente do demônio nesse caso. O escrupuloso perde tempo. Perde a energia com questões secundárias, questões imaginárias, e fica pensando ali, aquilo ali cria uma neurose que vai ser um terreno fértil psicológico para aumentar o escrúpulo, e uma coisa vai aumentando a outra. O espiritual e o psicológico vão dialogando num diálogo de malucos. Enquanto ele perde tempo e energia com questões secundárias e imaginárias, ele negligencia o amor confiante e sereno que Deus espera. Quanto aos fatores externos que agravam o escrúpulo, temos a catequese, que ensina a moral cristã sem integrá-la numa mensagem de misericórdia. Tal coisa é pecado.
Ou então o contrário. Então, coisa não é pecado. Aí a pessoa vê, bem, meu catequista é um liberal, meu catequista é um relaxado. Logo, qual é a postura que eu tenho que adotar? A totalmente contrária dele. Então, tanto um catequista rigorista pode levar ao escrúpulo, pela adesão à catequese ruim desse catequista rigorista, quanto um catequista laxista pode levar ao escrúpulo pelo rechaço da catequese dele, aderindo não ao equilíbrio, mas ao escrúpulo. Então, o catequista rigorista pode levar alguém ao escrúpulo que a pessoa adere a ele. E o catequista laxista pode levar ao escrúpulo que a pessoa vê que aquilo está errado, mas em vez de procurar o equilíbrio, vai para o extremo oposto, que também está errado. O laxista pode levar para o rigorismo e o rigorista pode trazer para si. Uma visão desequilibrada da fé, leituras ou pregações rigoristas. Quantas vezes já vimos pregadores que até eram pregadores bons, católicos, bons padres, bons leigos. Tal coisa é pecado, deixem de beber, deixem de fumar porque fumar é pecado. Não é. O exagero é. Mas essas leituras e pregações rigoristas, quando consumidas sem discernimento, elas reforçam a ideia de que Deus está sempre à espreita para condenar, além do que o rigorismo é pecado, o rigorismo está condenado. Em certos ambientes eclesiais, sobretudo a partir dos anos 80 para cá, a ênfase exagerada em minúcias rituais, em normas disciplinares e litúrgicas, tratadas como se fossem dogmas, formam consciências incapazes de distinguir o essencial do acidental. É também essencial diferenciar o escrúpulo da delicadeza de consciência, são coisas distintas. A delicadeza da consciência, a delicadeza verdadeira, nasce do amor a Deus. Evita até imperfeições voluntárias, mas sem perder a paz. Vou acordar às 5 da manhã, e se eu não acordo, eu fico realmente, pô, eu devia ter acordado, como eu fui preguiçoso, podia ter dado isso a mais para Deus, mas eu não perco a paz, eu não entro em neurose. E se eu não consigo e faço um exame realmente e digo, olha, aquele dia eu realmente não consegui. Um exame sincero, eu não estou desculpando, me traz paz, eu continuo em paz. Isso não é neurose. Então eu estou evitando uma imperfeição, estou querendo ser mais perfeito, estou querendo ser mais magnânimo, estou querendo ser mais generoso com Deus. Beleza, quero acordar mais cedo, eu não quero ouvir música durante um tempo, não quero ver televisão, não quero ter televisão em casa. Não é porque é pecado, eu quero dar algo a mais para Deus. E se eu não evito isso, eu até fico um pouco chateado porque eu evito essas pequenas imperfeições. Ou até coisas que são neutras, mas que eu quero dar para Deus em termos de magnanimidade, de generosidade. Isso é delicadeza. Confessar o pecado venial, mas sem exagerar achar que ele é mortal. Já o escrúpulo nasce e se mantém no medo. A pessoa se sente constantemente culpada. Eu devia ter acordado às 5h20 da manhã, como eu disse, ou às 5 da manhã, porque olha como eu não sou generoso, se eu não sou generoso é porque eu não amo a Deus, e Deus morreu por mim na cruz, olha como eu sou um canalha, um cretino, eu vou para o inferno, eu não devo fazer nada. É um extremo de culpa, mesmo sem ter feito nada de objetivamente errado, ou quando foi errado, mas não foi tão errado. Ela vive numa inquietação permanente. A delicadeza de consciência é fruto da caridade. O escrúpulo é fruto da ansiedade. Por fim, é preciso reconhecer que qualquer pessoa pode passar por fases escrupulosas, embora ela não seja uma pessoa de consciência escrupulosa. Isso pode ocorrer geralmente após uma conversão, um retiro profundo, um período de purificação espiritual permitido por Deus, porque essas fases elas querem amadurecer a alma, fazer com que a gente ame mais a Deus. Então a gente tem uma tendência do movimento pendular. Elas têm que ser bem acompanhadas para fazer com que dessa vontade de agradar a Deus surja uma consciência delicada, mas não uma consciência escrupulosa. O problema surge quando se confunde a delicadeza com o escrúpulo e se torna escrupuloso, e esse escrúpulo começa aos poucos a se tornar habitual, cristalizado como a forma normal de julgar, exigindo então, claro, uma correção paciente, amorosa, uma formação doutrinária sólida, obediência ao confessor e, quando necessário, também apoio psicológico.
Na definição clássica da teologia moral, escrúpulos são um juízo falso, ou ao menos infundadamente duvidoso, não é só duvidoso, é infundadamente duvidoso da consciência, pelo qual um indivíduo suspeita ou acredita ter cometido pecado, muitas vezes grave, sem que haja fundamento objetivo para tal conclusão. Trata-se de uma perturbação no ato da consciência. Em vez de julgar com serenidade, com proporção, com senso, a consciência emite sentenças carregadas de medo, de neurose, de insegurança, de exagero. Como uma vez eu estava em determinada cidade e uma pessoa veio comentar com Salve Maria, que é típico de alguns grupos. Não tem nada contra, né? As congregações marianas se cumprimentavam assim. O problema é quando parece que é um bom dia católico, um boa tarde católico. Católico não poderia dizer: e aí, cara, tudo bueno? Como é que vamos? E aí, tchê, que tal? Ou bom dia, né? Não, tem que ser Salve Maria. Né? Se a gente não cumprimentar com Salve Maria, ou como a congregação cristã, né? Com a paz de Deus, ou como outros podem também cumprimentar de outra forma, outras denominações cristãs, parece que não é um cumprimento. O católico de verdade é cumprimento com Salve Maria. Ele é um católico melhor se ele faz aquilo. Quando a gente começa a sair do simples uso do Salve Maria para isso, a gente começa a ir para a vaidade espiritual, que também começa a tangenciar o escrúpulo. Mas uma vez eu vi uma pessoa claramente escrupulosa, porque é o seguinte, ela chegou num grupo onde nós estávamos entre umas 10 pessoas. Eu poderia ter dado cumprimentar todo mundo pela apertar a mão, beleza, tranquilo, educação. Eu poderia ter dado um salve Maria geral, já que ela cumprimentava as pessoas com salve Maria. Né? Salve Maria, pessoal, tudo bem? Educado. Não. Ele cumprimentou cada uma das 10 pessoas com 10 salve Marias diferentes. Salve Maria, salve Maria, salve Maria, salve Maria, salve Maria, salve Maria. Isso é doideira, pessoal. É um medo de dar um oi mundano, um medo de não louvar suficientemente Nossa Senhora por ter dito só um Salve Maria quando se estava cumprimentando 10 pessoas. Então teria que ser 10 para honrar Nossa Senhora nas 10 pessoas. Isso é escrúpulo. Isso é escrúpulo. É uma perturbação. É falta de serenidade, insegurança, exagero. No fundo, o escrúpulo é uma deformação da relação que deveria ser saudável com Deus. Em vez de agir como um filho que confia no amor do pai, o escrupuloso age como um servo aterrorizado por um senhor excessivamente severo e sádico, como se Deus tivesse prazer na punição. Claro que Deus pune, mas Deus não tem o prazer na punição. Parece que Deus, para o escrupuloso, está sempre à espreita para ver se o seu filho erra para punir a menor falta, como se Deus tivesse, estou esperando fulano de tal errar porque eu vou puni-lo. Isso se traduz numa postura interior tensa. Ele está sempre tenso, e é por isso que ele é nervoso, e é por isso que ele às vezes é caricato, ele é carrancudo, ele é ranzinza, ele julga demais o seu semelhante, porque ele vai aderir ao rigorismo, não é? Como postura moral para justificar os seus erros escrupulosos. Ora, o rigorismo é uma escola, então ele não vai simplesmente dizer que é para ele, é para todo mundo. Então o outro também está sempre pecando. Ele não é só ele que está sempre pecando. O outro também está sempre pecando. E mais, ele tem que corrigir quem está sempre pecando, senão ele vai estar faltando com a caridade e não fazer correção fraterna. Ele acha que correção fraterna é xingar todo mundo. E é achar que todo mundo é pecador. Porque tem aquele vaidoso espiritual que se acha muito acima, vejam como eu sou muito católico tradicional e aqueles são pecadores modernistas. Mas tem aquele outro, eu também sou um pecador, mas aquele outro também é. Então tem o rigorista que é vaidoso e não se acha, porque é um rigorista que não é tão escrupuloso assim, e tem aquele que é escrupuloso e rigorista, e aí critica nos outros, critica em si mesmo, aquele que não critica a si mesmo, só critica os outros. Os dois estão errados. E os dois têm uma relação ruim com Deus e querem que os outros tenham uma relação ruim com Deus. Olha só onde já se viu aquela pessoa. Veja como ela não é dos nossos, ela não é cristã o suficiente. Ela não comunga de joelhos. Veja como ela é inferior. Aqui está falando alguém que comunga habitualmente, de joelhos. Mas eu não sou superior por causa disso.
essa postura tensa, ansiosa, julgadora, carrancuda, que não é só o escrupuloso que tem, o vaidoso espiritual também tem, mas o escrupuloso muitas vezes tem, é exaustiva. E a vida espiritual deixa de ser um caminho de amor a Cristo, de amizade com Cristo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser amiguinho de Jesus. Que Jesus é nosso amiguinho, é nosso parceiro. Não, ele é nosso Senhor. Mas ele é um Senhor que quer ter amizade conosco. Então não é uma amizade mundana e também não é um senhorio de escravos. Em vez da vida espiritual ser um caminho de amor, passa a ser uma corrida para evitar supostas culpas. Existe o escrúpulo habitual, o estado mais permanente, existe o escrúpulo ocasional, que é transitório, geralmente após uma conversão, um retiro. O escrúpulo também pode ser sobre ações passadas ou presentes, alguns vivem voltados para trás, né, reabrindo constantemente o passado. Ah, mas aquele pecado. Eu sei que eu já me confessei, mas veja bem. Né? Atos de cuja moralidade já se teve certeza, mas que voltam à mente acompanhados de dúvidas. Outros sofrem com ações atuais. Cada decisão, cada palavra, cada pensamento é imediatamente colocado sob suspeita. Entre as manifestações mais comuns do escrupuloso, podemos citar repetição desnecessária de confissões, exames de consciência excessivos, o cara faz exame de consciência 4 vezes por dia, dificuldade de aceitar a absolvição, não, mas eu acho que eu não estava arrependido. Ah, mas eu acho que o padre errou em alguma coisa. Mas eu acho que eu não disse exatamente o pecado, é por isso que o padre me absolveu, porque se eu dissesse exatamente o pecado, claramente, ele não ia me absolver, porque ele ia ver que eu sou tão pecador que eu não poderia me arrepender disso. Então é porque ele não me absolveu de verdade. Ele começa a criar neurose. Medo constante de ofender a Deus em coisas indiferentes. Eu já vi gente com medo de tomar banho porque ia ficar pelado. Porque Deus vê tudo, Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. E se o anjo da guarda me vê pelado? E se Nossa Senhora resolve aparecer para mim? Porque todo mundo é evidente, né? Nossa Senhora vai me ver do céu, eu pelado. Medo constante de ofender a Deus em coisas indiferentes. Confusão entre tentação e consentimento. Ah, mas eu fui tentado como eu sou pecador. Mas tu consentiste? Então, relaxa. É diferente. Busca de certeza absoluta antes de agir. Enquanto eu tiver uma certeza absoluta, eu não vou agir. Isso me paralisa. É importante, claro, diferenciar o escrúpulo de uma consciência simplesmente delicada, como eu disse. Vamos voltar a isso. Consciência delicada é sensível ao menor pecado venial, mas não diz que o venial é grave. A consciência delicada não acha que é pecado o que não é. Não acha que é grave o que é venial. Simplesmente tem um amor muito grande a Deus e não quer desagradá-lo nas mínimas coisas. E por isso está acompanhado de paz. Os escrúpulos afetam o relacionamento com Deus, mas também a vida prática. Um escrupuloso pode prejudicar relações humanas por excesso de autocobrança, por excesso de cobrança dos outros. A relação com ele fica insuportável, ninguém quer ser amigo do escrupuloso. Transforma deveres simples em fardos pesados. E isso faz com que ele perca oportunidades de virtude, porque ele está preso a uma análise interminável de si mesmo. Por fim, há um aspecto teológico e espiritual fundamental. O escrúpulo frequentemente distorce os atributos de Deus, superdimensionando a justiça em detrimento da misericórdia, quando nós sabemos que os atributos em Deus, como Deus é simples, Deus não é complexo, ele não é uma justa posição de atributos, esses atributos são intercambiáveis, porque esses atributos são o próprio Deus. Deus não é simplesmente alguém amoroso, ele é o amor. Ele não tem simplesmente justiça, ele é justo, ele é a justiça. Ele não tem simplesmente ciência das coisas, ele é onisciente porque ele é a onisciência. Então, se Deus é um só, não tem o Deus da justiça, o Deus da misericórdia, ele é misericordioso ao mesmo tempo em que é justo, porque na verdade a sua justiça é misericordiosa e a sua misericórdia é justa. Porque esses atributos podem ser intercambiáveis. Quando a gente acha que tal coisa mais justiça do que misericórdia, é pela nossa análise humana, que é tacanha, que é pequena, que é limitada. Mas se nós olharmos teologicamente, profundamente na substância das coisas, aquilo que nós podemos dizer como Deus agindo mais na misericórdia do que na justiça, ou mais na justiça do que na misericórdia, no fundo é a mesma coisa.
na essência, mesmo quando nós dizemos que Deus, ele, naquele momento, está sendo mais justo do que misericordioso, ele está sendo misericordioso. Ou quando dizemos que ele está sendo mais misericordioso que justo, na verdade ele está sendo justo. Por quê? Porque os atributos não se diferenciam. E o escrupuloso, quando ele distorce os atributos, superdimensionando a justiça em detrimento da misericórdia, ele estabelece complexidade em Deus que é simples. Então é um erro teológico também, em termos dogmáticos. Em termos também filosóficos, metafísicos, não apenas morais. E os escrúpulos, claro, podem levar à perda da fé. Se eles não forem tratados com firmeza e com prudência, eles evoluem até corroer a própria fé. Né? O caminho dessa deteriorização segue etapas bem conhecidas pelos mestres espirituais de várias escolas, carmelitas, escola francesa, escola dominicana, jesuítica, enfim. Primeiro, há uma deformação da imagem de Deus. O escrupuloso passa a ver a Deus quase exclusivamente como um juiz severo, esquecendo-se que é Pai misericordioso. Essa visão parcial faz nascer uma religião de medo, no qual cada ato parece estar sob ameaça de condenação. Depois vem o cansaço e exaustão espiritual. Porque a vida cristã, que deveria ser fonte de paz e alegria, de confiança em Cristo, de amizade com Jesus que morre na cruz por nós, passa a ser sentida como um fardo pesado, cheio de minúcias a observar, cheio de riscos a evitar. O escrupuloso vive numa tensão contínua, sem experimentar o descanso prometido por Cristo. Então ele está sempre, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer? E isso cansa, porque isso esgota a mente. Cansa, tem uma exaustão. E como lida com a vida espiritual, uma exaustão psicológica, emocional e espiritual. Seguindo esse caminho, ele vai chegar no desespero, na desesperança. A pessoa começa a achar que nunca vai agradar a Deus, que as suas confissões nunca valem, que o perdão nunca é real. E ele vai ter uma impressão da impossibilidade da sua salvação, que mina a virtude da esperança e paralisa a alma. Com o tempo, ele começa a ter aversão às coisas de Deus. Porque, como cada prática religiosa está associada à ansiedade e ao tormento, a pessoa não quer isso, que naturalmente nós tendemos a evitar o que nos causa dor. A gente começa a ver, pô, isso aí está me cansando, isso está me causando dor, então eu começo a evitar. Então eu vou evitar tudo que tem a ver com religião. Eu passo a simplesmente ir à missa sem rezar. Eu passo simplesmente a ir à missa sem me confessar. Com o tempo eu paro de ir à missa também. Não por desprezo à fé, mas para fugir do sofrimento que a mente perturbada associou a essas práticas. Além do que, como a pessoa tem a impressão da impossibilidade da salvação, ela vai dizer: se eu não vou ser salvo mesmo, por que eu estou indo à missa? Se eu não vou ser salvo mesmo, por que eu estou me confessando? Por que eu estou rezando? Por que eu estou evitando o pecado se eu não vou ser salvo de qualquer maneira? Então chega, além da impressão da impossibilidade de salvação, mais a aversão às coisas de Deus, ou uma ou outra, ou as duas ao mesmo tempo, instala-se a rejeição prática ou teórica, ou as duas, da fé. A pessoa chega a ver a religião como a causa do seu mal-estar, ou então como a consequência, ou como algo que não serve para ela, porque afinal ela não vai ser salva. E ela abandona a Deus e nega a Deus. Por isso, Santo Afonso de Ligório, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales e outros grandes mestres da vida espiritual insistem. Os escrúpulos não são delicadeza de consciência. Os escrúpulos não são sinal de santidade. Os escrúpulos não são um zelo apenas. É um zelo a mais, ele é muito zeloso. É por isso que ele diz que pintar a unha de vermelho está pecado. É por isso que ele diz que usar calça, a mulher usar calça é pecado, porque ela é zelosa. Se ela quer para ela, eu não quero fazer tal coisa, porque eu quero uma delicadeza a mais. Porque eu acho, eu percebo em mim que isso é um símbolo de tal coisa. Começa a achar que é pecado, que desonra a Deus, que é imodesto, que isso aí vai. Ela vai começar a ficar ansiosa, vai chegar no escrúpulo e vai fazer isso. Os escrúpulos, dizem Santo Afonso, diz São Francisco de Sales, diz tantos outros mestres, não são um zelo a mais, são um veneno da vida interior. Se não tratados, os escrúpulos sufocam a paz, matam a esperança e apagam a própria fé. Pois bem, quais são os remédios, então, para o escrúpulo? A cura dos escrúpulos e o remédio paliativo para acompanhá-lo enquanto ele não é curado, porque existem remédios para obter a cura,
mas a cura não é imediata. Então, além da cura, nós buscamos também o quê? Uma diminuição e um acompanhamento dos escrúpulos enquanto a cura não chega. Os remédios servem para os dois. Por isso, é preciso ter paciência, perseverança, uma abordagem equilibrada, que envolva tanto meios espirituais quanto uma atenção à dimensão humana da pessoa e até à dimensão psicológica. Não existe um remédio instantâneo, exceto se for o caso de um milagre. Trata-se de um processo de reeducação da consciência, fortalecendo a confiança em Deus e, muitas vezes, tratando também fatores emocionais que alimentam o problema. Quais são os remédios espirituais? Vamos resumir em alguns aqui, sem pretender que seja um rol exaustivo e sim meramente exemplificativo. Confessor fixo e obediência total às suas orientações. Pessoas que não têm consciência escrupulosa podem variar de confessor. Ah, hoje eu me confesso com um, semana que vem com outro. Não precisa ter obediência total. Pode dizer, ah, eu acho que ele está errado em tal ponto. Mas o escrupuloso tem que ter um confessor fixo e tem que ter obediência total. Ah, mas o confessor errar. O problema é dele. Nesse caso, ele tem que confiar. E ponto. A mudança constante de padre para padre pode alimentar a insegurança, porque o escrupuloso vai procurar sempre uma nova opinião. Ah, mas eu vou para outro padre, porque não sei. Por quê? Porque ele tem esperança de que vai ter uma certeza absoluta que pode não acontecer. Ele também vai ter uma esperança de que alguém dê uma opinião rigorista para ele. Então, ele sempre vai procurar. Então, no momento que ele tem um fixo, ele vai fazer e ponto. O padre diz não é pecado, não é pecado. Ah, mas se for e o padre está errado. O padre está errado. Nesse caso, embora a gente possa, sim, pecar por falta na ignorância, quando a gente tem culpa na ignorância, nesse caso não tem pecado. Por quê? Porque faz parte do remédio. Então, ele tem que escolher um sacerdote prudente, de uma boa formação, que entenda o fenômeno dos escrúpulos e obedece a ele sem reservas. Segundo remédio, exame de consciência breve e objetivo, não é aquele exame de consciência longo, que para alguns serve, para alguns é bom, para um retiro é bom, mas para essa pessoa tem que ser mais breve. O exame não pode ser uma investigação policial do coração, um ato simples de humildade diante de Deus. Limita-se o tempo. Evita-se revisitar pecados já confessados. Foca-se apenas no que for realmente grave e certo. Um exame de consciência do escrupuloso deve focar mais nos graves do que nos veniais. Outro remédio: não repetir pecados já confessados. Obviamente, nós podemos já confessar pecados já confessados. Claro, uma repetição de um pecado já confessado, ou seja, eu cometi um pecado contra a castidade, me confessei, e agora eu cometi outro pecado contra a castidade, o mesmo pecado contra a castidade, mas é um outro cometimento, é um novo pecado. Isso tem que ser confessado sempre. Nós estamos falando dos pecados que estão no passado e já foram confessados. Por exemplo, eu vi um filme indecente. Eu não vi, eu me confessei, eu não vi outro filme indecente. Aquele pecado, vi um filme indecente, ele pode ser confessado de novo? Em termos gerais, pode. Por quê? Porque ele não vai ser novamente perdoado, não vou ganhar a graça do perdão, porque eu já fui perdoado, mas eu vou ganhar o aumento da graça santificante, porque o sacramento também é canal de graça santificante. Então se pode fazer isso. A gente faz isso, por exemplo, nas confissões gerais. Mas o escrupuloso não pode. O escrupuloso não pode fazer confissão geral. Ele não pode confessar pecados já confessados. Por quê? Porque ele vai começar a ficar neurótico. Pecados já absolvidos não podem ser trazidos novamente ao confessionário pelo escrupuloso, exceto se houver uma certeza moral absoluta, de modo objetivo, concreto, de que eles foram omitidos voluntariamente. Tá? Outro remédio, meditar na misericórdia divina. O escrupuloso costuma ter uma visão distorcida de Deus, centrada quase que exclusivamente na sua justiça punitiva. É preciso contrabalançar isso com a contemplação dos evangelhos, olhar como Jesus me ama. Parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo. Olhar a paixão de Cristo não como veja como ele morreu por ti, tu é um canalha. Sim, às vezes é bom isso, mas o escrupuloso tem que ver, veja como ele morreu por ti e te ama. É outra mensagem que tem que tentar captar. A paixão como um ato supremo de amor.
Outro remédio, além da misericórdia, meditar a misericórdia divina, é uma oração de abandono e confiança filial. Entregar a Deus as virtudes, os acertos, as fragilidades, a incerteza. Rezar com simplicidade. Frases como: Jesus, eu confio em vós, ao longo do dia. Outro remédio, comunhão frequente. Desde que não haja uma consciência clara e objetiva de pecado mortal, deve-se comungar regularmente. Procurar comungar diariamente, se puder, né? A Eucaristia é força para os fracos, não um prêmio para os perfeitos. Claro que não se pode comungar em pecado mortal, objetivo. Sétimo, evitar leituras e pregações que possam ter um sabor de rigorismo. Não significa rejeitar a doutrina autêntica, não significa rejeitar durezas, mas escolher, pelo menos no processo de cura, fontes mais equilibradas, que integrem a verdade com caridade de maneira mais bela. Ajuda psicológica quando necessário, em caso de ansiedade, outra condição mental, toque, acompanhamento psicológico alinhado com a fé católica. Pode ser, inclusive, indispensável. E daí é bom ter um terapeuta católico, um psiquiatra católico, um psicólogo católico, um psicoterapeuta católico. Disciplina de vida e ocupação saudável. Ócio prolongado, pessoal. E concentração excessiva em si mesmo agravam os escrúpulos. Ficar muito tempo vadiando vai agravar os escrúpulos, começa a pensar. Oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. O envolvimento em tarefas concretas, lavar a louça, varrer o chão, trabalhar, desloca o foco para o serviço a Deus e ao próximo. Direção espiritual regular. Para além da confissão, direção espiritual, um espaço para acompanhar o progresso na oração, na intimidade com Deus, no amor a Deus, receber encorajamento e aprender a discernir as emoções interiores. Por fim, o chamado descanso dos sentidos. Descanso dos sentidos ajuda muito na cura dos escrúpulos, porque essa forma de perturbação espiritual e moral da consciência não é apenas um problema de ideias, mas também um estado interior da alma e do corpo. O escrupuloso, por viver numa tensão constante, analisa cada pensamento, cada palavra, cada ato seu com ansiedade. Alimenta um estado de vigilância doentia e se mantém num nível elevado de desgaste nervoso e emocional. Esse clima de inquietação constante acaba por deixar os sentidos sempre agitados. A vista, a audição, o tato, o paladar, o olfato permanece em constante solicitação. Isso impede a serenidade e facilita a entrada de novas preocupações, que geram novas ansiedades, que geram novas neuroses, que aumentam o terreno fértil para os escrúpulos. O descanso dos sentidos, nesse sentido espiritual e também humano, é reduzir as ocasiões de estímulos inúteis e excessivos. Criar momentos de silêncio, mas não somente silêncio para ficar meditando e elocubrando tal coisa é pecado. Silêncio mesmo. Evitar dispersões visuais, evitar dispersões sonoras, diminuir o contato com informações, por exemplo, parar de ler jornal durante um tempo. O escrupuloso não pode ficar vendo jornal para tratar de política. Ele vai ficar neurótico e a neurose vai criar terreno para os escrúpulos. Diminuir conversas que provocam agitação, muita música. Eu adoro rock, adoro heavy metal, mas eu não sou escrupuloso. Alguém que tem escrúpulo tem que ouvir uma música mais calma. Muitas vezes nem música tem que ouvir. Conversas que provocam agitação, vamos para os muitos amigos, aquela gritaria, não. Não quer dizer que não possa ir no churrasco tomar cerveja. Vai ser até saudável para que ele veja a normalidade da vida. Em começar a normalidade da vida não consiste apenas em fazer coisas explicitamente religiosas. Vai ser até bom ir no churrasco tomar cerveja com os amigos. Mas amigos que não sejam excessivamente agitados, com música muito alta, com muita gritaria, porque isso aí vai dispersá-lo, certo? Isso tudo vai dar ao sistema nervoso e à imaginação o espaço necessário para se acalmar. E quando os sentidos repousam, a alma também encontra maior tranquilidade para ouvir a voz de Deus sem interferência de ruídos externos e internos. Esse descanso dos sentidos é uma prática recomendada por muitos mestres espirituais, para todos que sofrem, inclusive tentações contra a paz interior. Santo Inácio de Loyola, por exemplo, sempre sugeriu evitar durante um tempo aquilo que pode suscitar confusão ou turbação da alma, concentrando-se apenas no essencial. No caso dos escrúpulos, essa higiene dos sentidos, podemos dizer assim,
ela ajuda a reduzir o influxo de imagens e de impressões que alimentam dúvidas obsessivas, que favorecem o surgimento ou o aumento da consciência escrupulosa. A calma exterior favorece a ordem interior, permitindo que a pessoa volte a julgar segundo a reta razão iluminada pela fé, e não sob o impulso da ansiedade. O escrúpulo, meus caros, não é amor mais perfeito, mas uma deformação da consciência, que precisa ser curada. Deus quer que nós o sirvamos na liberdade dos filhos, com confiança e paz. Se tu te reconhece nesse quadro, procura um confessor experiente, obedece-lhe, forma a tua consciência na doutrina reta, entrega-te à misericórdia divina e aplica esses remédios. Se esse vídeo serviu para ti, comenta, compartilha, dá um like. Se não serviu para ti, mas serviu para outras pessoas, faz a mesma coisa, ajuda outras pessoas, abençoa outras pessoas com esse vídeo. E se de alguma forma ele ajudou na tua formação, pelo menos para tu saberes lidar com os grupos dos outros, ou para tu conheceres um pouco mais da doutrina católica, também faz isso, também me deixa saber e comenta. Vamos ajudar mais pessoas a serem curadas desse grande mal que parece ser sinal de santidade, mas que leva as pessoas a desprezar a Deus e a desprezar a fé. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e considerem ser nossos alunos na Escola da Doutrina e na comunidade Família Broadbeck. Os links estão aqui embaixo na descrição.